dizerem glória a Deus e aleluias sem constrangimentos. Mas isso não será feito por meios de coerção, isso será fruto de oração, até que o dia chegue quando Deus nos avive ao ponto de vibrarmos com aquilo que temos e somos, e agradecidos a Deus, gritarmos aleluias e glórias a Deus, que somente a Ele pertence. A igreja está, por demais, quieta diante daquilo que Deus tem feito. E eu espero que o dia chegue quando as senhoras e os senhores entendam que é verdade e nada em dizer brados de glória a Deus e aleluias. Deus é por nós. Mas eu esperarei com ansiedade esse dia. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, versos 1 ao verso 5. A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Voltando nossa atenção ao verso 1, final do verso. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que a Tua palavra inspire a nossa vida, as nossas vidas e a nossa comunhão contigo, e que saiamos daqui preparados para mais uma semana de caminhada com o Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero pensar com os irmãos e amigos nessa noite sobre a solução inicial. 3 aspectos introdutórios que parecem desconexos, mas que em alguns momentos serão alinhavados e nos auxiliarão a chegarmos a uma conclusão que, pela graça divina, pela ação do Espírito Santo de Deus, será uma conclusão edificante. A título de introdução, e o primeiro pensamento é este: os números da Bíblia têm significados. E nós devemos estudá-los, mas não forçá-los ao ponto do misticismo religioso. Por exemplo, eu poderia tentar convencê-lo, com base no número 7, que esta é a melhor igreja de Campo Grande, pelo menos dentre os batistas. E a razão pela qual eu argumentaria isto, com base na numerologia bíblica, é que o número 7 é o número da perfeição, e a Igreja Batista Belo Horizonte é a 7ª Igreja Batista organizada em Campo Grande. Assim sendo, se eu fosse uma pessoa mística e forçasse a numerologia, eu estaria argumentando que esta é a melhor igreja de Campo Grande. Ela é perfeita, mas longe disso. O número 3 não é exceção. E nós entendemos, ao estudarmos a palavra de Deus, que muitas vezes e por muitas razões, esse número 3 aparece nas páginas sagradas. Por exemplo, o tempo é dividido, obviamente, entre ontem, hoje e amanhã. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro. A vida humana é descrita pelo apóstolo Paulo como sendo corpo, alma e espírito. Novamente, 3 divisões. O templo em Jerusalém, como vocês já estudaram e sabem, era dividido em 3 grandes partes. Nós sabemos do átrio, nós sabemos do santo lugar e do santo dos santos. Novamente, uma estrutura dividida em 3 partes. Nós encontramos também o dia dividido em manhã, tarde e noite. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus no Getsêmani 3 vezes procurando os apóstolos para orarem com ele naquele momento de agonia, naquelas horas que antecederam a crucificação. E para finalizar a sequência
de exemplos à própria Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 3, então, cheio, carregado de significados. E estes exemplos apontam para aspectos que na palavra de Deus estão casados, nunca para serem divorciados. A palavra de Deus nos ensina que Deus reorganizou certas coisas para permanecerem juntas. Nós é que temos a tendência de separá-las. Mas aqui nós temos 3 coisas que também andam juntamente, de mãos dadas, e você não pode optar por uma em detrimento de outra. A saber, a cruz de Cristo, o túmulo vazio e o trono assumido na glória celestial. Você não pode ter o trono sem ter assumido a cruz, você não pode ter o túmulo vazio sem a cruz, você precisa das 3 realidades juntas que compõem a nossa fé. Aceitar um em detrimento de outro é um tremendo erro, e nós sabemos que ao longo da história muitos optaram e ainda optam por uma coisa em detrimento da outra, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo inclui a cruz ensanguentada, o túmulo vazio e o trono assumido na glória celestial. Você não pode ter Cristo apenas num desses aspectos, você precisa tê-lo por completo. Assim sendo, eu argumento que não é correto separarmos a cruz do Calvário do túmulo de José de Arimateia, bem como do trono do Cordeiro. A cruz ensanguentada, o túmulo vazio, o trono assumido são realidades inegáveis e inseparáveis do ponto de vista da história da redenção. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de passar por uma série de palestras. O título é um pouco técnico, mas não se preocupem com ele. É simplesmente um título complexo para expressar coisas óbvias, o que geralmente entre os intelectuais acontece. O título é isto: o uso da crítica bíblica para a promoção do estudo do Antigo Testamento em igrejas num contexto pós-modernista. O título é absolutamente fascinante. Como encorajar o estudo do Antigo Testamento num contexto pós-modernista através da crítica bíblica. Fascinante o termo. Então, depois dessa série de palestras, eu conversei com o Dr. Robinson, especialista em teologia, e perguntei para ele: é possível aplicar todas essas ferramentas num contexto onde as pessoas creem na ressurreição de Jesus Cristo? Sabe qual foi a resposta? Absolutamente não. Pergunta: por que não? E a resposta veio desta seguinte maneira: eu estou oferecendo ferramentas para serem usadas num contexto lógico e racional. A ressurreição é um mito. Quantos aqui estariam preparados para dizer amém a isto? Eu não estou preparado. Se a ressurreição nada mais é do que um mito, nós estamos perdendo tempo nessa igreja. Se a ressurreição não aconteceu, nós somos de todos os mais miseráveis da face da terra. Ou Cristo ressuscitou, ou nós somos os mais estúpidos nesse momento no século 21, adorando alguém que morreu e nunca voltou de dentre os mortos. Nós estamos, ou estaríamos perpetuando uma mentira. E houve uma tentativa da parte deste homem de negar a ressurreição, e ele argumentou da seguinte maneira: a ressurreição, ela não é descrita somente nos termos do Novo Testamento, nos Evangelhos, como sendo um fato histórico, corpóreo. Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Ele cita Colossenses, onde Paulo diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Então, esta é uma outra aplicação do termo ressurreição, e a lógica desse doutor em teologia era a seguinte: assim como Paulo está usando, ou assim sendo, Paulo tendo usado o termo ressurreição nesse contexto simbólico, este uso nega o outro. O fato de dizer que nós já estamos ressuscitados com Cristo, de acordo com esse doutor, significa que o outro uso, o histórico de Cristo ressuscitou dentre os mortos, não é verdadeiro. Um elimina o outro. Seria a mesma coisa que nós negarmos a existência de um tabernáculo
onde o povo de Deus se reuniu no deserto para se encontrar com Deus, de acordo com o livro de Êxodo, no capítulo 25, quando Deus ordena a construção do tabernáculo para que o povo se encontrasse com ele. Se eu usar o argumento desse doutor, o que acontece? Ao olhar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz, no capítulo 5, que nós estamos neste tabernáculo dessa nossa existência. Ora, se Paulo está usando a palavra tabernáculo no sentido de corpo nesse mundo, num sentido figurativo, eu estaria consequentemente negando que um dia existiu um tabernáculo histórico onde o povo de Deus durante o deserto se reuniu com o próprio Deus. Pior que isso, eu tenho que negar também a afirmação de Apocalipse que um dia João viu o tabernáculo de Deus entre o povo de Deus, a presença do Senhor. Uma coisa, senhoras e senhores, não elimina a outra. O fato de nós usarmos o termo num contexto e usarmos num contexto diferente, numa outra forma, não exclui ambas. Muito pelo contrário, pode ser uma forma de corroborar a verdade, como eu vou mostrar nos domingos que se seguirão. Tendo dito isto, algumas semanas atrás eu tive o privilégio de me reunir com os jovens do estado de Mato Grosso do Sul, em Piraputanga, para o retiro da Jubamos. E foi maravilhoso investir horas e horas de conversas num domingo à tarde, por exemplo, das 2h30 até quase 6 horas da tarde, das 2h30 às 5h30, falando sobre teologia, falando sobre doutrina, falando sobre como aprofundar o relacionamento com Deus. E foi fascinante a experiência, especialmente porque um jovenzinho, Jonas, entrou na equação, a discussão sobre o profeta Jonas, e ele me fez a seguinte pergunta: pastor, o que aconteceu no fundo do mar quando Jonas ali estava? Eu perguntei, por que pergunta? Ele disse, porque na minha escola bíblica dominical, onde eu dou aula, eu disse na minha sala que a minha impressão é que Jonas havia morrido. E todo mundo riu de mim, a reação não foi das melhores. E eu disse, como que você chegou a esta conclusão? E ele disse, não é óbvio? Eu disse, não necessariamente, eu estou há 21 anos tentando entender esta questão e para você é óbvio. Eu já preguei recentemente a profecia de Jonas na igreja, um só comentário, 300 páginas, tentando entender isso, e agora você vem me dizer aos 18 anos de idade, nesse acampamento no meio do nada, de acordo com alguns, nós estamos no Mato Grosso do Sul no meio do nada, você com 18 anos no meio do nada, vai dizer para mim que isso é óbvio? E ele disse, a mim me parece que sim. E nós então tivemos um tempo fascinante de discussão, e eu disse, deixe-me dizer que eu concordo contigo, para mim Jonas de fato morreu. E o sinal de Jonas, de acordo com Cristo, como vocês sabem, da minha opinião, não é o fato de que ele esteve 3 dias perambulando ou navegando num submarino dentro de um ser aquático, seja ele qual for. Para mim, o sinal é que ele morreu e ressuscitou. Jesus disse, assim como foi com Jonas, será com o Filho do Homem. E esse assim não é, eu estarei navegando no Mediterrâneo dentro de um ser marinho. O assim, como foi com Jonas, é assim como ele morreu, eu voltarei também à vida. Nós estamos falando de um Deus vivo. Nós estamos falando de um Redentor vivo. E assim, foi maravilhoso chegarmos a estas conclusões num contexto que você poderia dizer não está embelezado pelos doutores da teologia. Este é um grupo de jovens, de acordo com alguns ao redor do Brasil, no meio do nada, no meio do Mato Grosso do Sul, no meio do mato, pensando teologicamente, pensando profundamente e chegando a conclusões que muitos doutores não chegam. De que Cristo está vivo, de que Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Um doutor disse para mim, é impossível aplicar o que eu acabei de ensinar num contexto onde se acredita na ressurreição de Cristo. Eu converso com um menino de 18 anos de idade que nunca passou por um seminário teológico e ele diz, pastor, não é óbvio que Cristo voltou de dentre os mortos? Como assim? Eu louvo a Deus porque o Senhor diz que Ele revelaria as coisas pequeninos e confundiria os grandes e os sábios na sua loucura. E nós vemos esta beleza de encontrarmos jovens que num estado
que muitos julgam como sendo meio do nada, e ainda assim apresentam reflexões profundas e uma outra beleza, a verdade divina revelada aos pequeninos para confundir os doutores e sábios que ficam sem alternativas relevantes. Se você puder ler a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, você encontrará esta afirmação de Paulo, de que Deus usou o Evangelho para confundir a sabedoria dos grandes e revelou as suas verdades aos simples, aos pequeninos. Extraordinário. E isto é, dentre todas as coisas, uma maravilhosa. E se Cristo, de acordo com aquele doutor, está de fato morto, e isto é apenas uma invenção literária do cristianismo, o que somos nós? Abra sua Bíblia então, em 1 Coríntios, no capítulo 15. E aqueles que são mais experientes na fé já sabem o verso que eu vou citar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Tendo dito no capítulo 1 que Deus confundiu a sabedoria dos sábios e revelou as suas profundezas aos simples, aos pequeninos. Retomando o assunto da ressurreição, ele diz no capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui está. Se Cristo não está vivo, nós estamos perdendo tempo. A campanha de missões mundiais que acabamos de ver projetada, Cristo, a esperança das nações, não passa de uma utopia. Estamos enviando dinheiro para lugar nenhum. Estamos mandando gente morrendo em nome de um Deus que está morto e sepultado. Seria isto Deus, ou seria este o Deus no qual você crê nessa noite? Nós cremos num Deus vivo, nós cantamos para a glória de um Deus verdadeiro, e nós precisamos fundamentar isso em duas realidades que eu quero investir tempo com vocês neste domingo e em alguns domingos pela frente. A realidade histórica da ressurreição e a realidade existencial da ressurreição. Aquilo no que eu posso embasar a minha fé do ponto de vista histórico e como a ressurreição se aplica à minha vida. Nós veremos como o poder do Cristo ressurreto atua em nossos corações hoje. Mas eu quero chamar sua atenção para algo interessante. Paulo, que nessa epístola trata sobre lei de Moisés e graça, por que ele começa o seu argumento falando sobre a ressurreição? De novo, Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Por que Paulo começa falando sobre ressurreição quando o assunto é graça e lei? E eu aqui quero apontar para duas possíveis respostas para este questionamento. E a primeira consideração é esta. Paulo, sendo um bom professor, ele não adiantaria iniciar discorrendo sobre aquilo que já sabemos desde o começo, jamais alcançaremos, a saber, a perfeição da lei de Moisés ou a obediência perfeita ao mandamento de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Se Paulo iniciasse o seu argumento falando sobre a perfeição da lei, nós estaríamos de cara arruinados, fracassados, jamais alcançaremos o padrão. Romanos capítulo 7 e o verso 12, a palavra de Deus diz, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É perfeito, não há nada de errado com a lei. Se Paulo começa com a lei, nós estamos fracassados. Por outro lado, se ele começa com a pecaminosidade, a minha natureza, a minha fraqueza, eu também estou igualmente fadado ao fracasso. Por um lado, eu não alcanço o nível. Por outro lado, eu não saio da pecaminosidade. Eu não saio do fundo do poço. Romanos, capítulo 7 e o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui está o argumento de Paulo dizendo, o problema não está na lei, o problema está em mim. A lei é boa, santa, perfeita e agradável, mas eu sou imperfeito. E quando eu junto as duas coisas, eu estou acusado diante de Deus. Não há solução.
Por que então Paulo, ao invés de começar com a perfeição da lei, ou com a pecaminosidade humana, começa com a ressurreição? Obviamente, irmãos e irmãs, amigos, porque nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de uma alternativa que nos coloque em esperança. E qual é a alternativa? Jesus Cristo vivo dentre os mortos. Por isso ele fala sobre a ressurreição logo de início, a fim de estabelecer o seu ponto. Esse ano é ano de Jogos Olímpicos, não é? E vocês verão muitos atletas elevando a barra, elevando o padrão. Se Deus, em Paulo, tivesse elevado a barra num ponto tão alto da lei, eu jamais alcançaria a lei. Se Deus não tivesse promovido a possibilidade de sair do buraco, eu permaneceria no meu pecado. Onde está a solução? A solução está em Cristo, que tendo morrido perfeitamente, cumpriu a lei em meu lugar, e agora eu faço da obediência dele a minha obediência, e assim eu estou em Cristo, justificado pela fé diante de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, eu cumpro a lei todos os dias. 613 mandamentos? Claro que não. Eu cumpro as leis todos os dias, estando eu em Cristo, porque Ele é a minha obediência. E eu espero que Ele seja a sua obediência, que Ele seja a sua justificação nesta noite. Nós precisamos tanto de uma coisa quanto outra. Da realidade histórica da ressurreição, e nós precisamos da experiência da ressurreição todos os dias. Agora, eu quero enfatizar rapidamente alguma coisa em relação à historicidade da ressurreição. Na década de 30, um jornalista inglês formado em Cambridge, também um novelista e advogado, um homem que passou a ser conhecido como Frank Morison, ele escreveu um livro. Preste atenção no argumento deste homem. E ele diz assim, com relação à ressurreição, particularmente focado em Marcos capítulo 16. Ele diz assim: desta forma, quando o professor Schmidl, ele está se referindo a um que nega a ressurreição. Desta forma, quando o professor Schmidl nos encoraja a acreditar que a história sobre as mulheres seja não histórica e que foi circulada pela primeira vez ao fim da era apostólica, eu me sinto na obrigação, bem francamente, de dizer que eu não concordo com ele. Eu embaso esta conclusão numa coisa muito maior do que qualquer outro fato ao qual ele faça alusão: os poderosos e imutáveis instintos do coração humano, especialmente o coração feminino. Considerada como lenda, esta narrativa nega a coisa mais provável de toda a história humana. É exatamente quando nós consideramos isto como um fato que encontramos o mesmo firmemente embasado sobre uma sólida e permanente fundamentação da experiência humana. Em outras palavras, a narrativa da ressurreição, com base em Marcos 16, é uma narrativa tão natural que não poderia, do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista de um advogado, de um ponto de vista puramente neutro que está tentando provar que Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo, pegar esse texto e dizer que ele é um mito, uma lenda que inventaram 30 anos depois de Cristo ter morrido, é um absurdo, porque ele nega a essência humana, que é, por exemplo, a de sentir medo. E ele faz uma análise, então, muito neutra daquilo que foi a experiência daquelas mulheres junto ao túmulo de Cristo vazio. Por que eu estou fazendo menção disso? Porque este é um homem que um dia decidiu escrever um livro. Ele diz que este foi o livro que se recusava a ser escrito. Frank Morison, um dia, no auge da sua intelectualidade, disse: eu vou provar que a ressurreição é um mito, que a ressurreição nunca existiu. E ele então terminou escrevendo um livro cujo título é Quem Moveu a Rocha? E sabe a que conclusão ele chegou? Que do ponto de vista legal,
do ponto de vista histórico, é impossível negarmos a ressurreição de Cristo. Esse é um incrédulo. Este é um cínico, no sentido de não crer em nada. Este é um homem na missão de escrever algo para contrariar as Sagradas Escrituras. Ele começou o livro para provar que Cristo não ressuscitou, que tudo não passou de uma invenção posterior da apologética cristã, invenção de crente, invenção de gente com mente limitada. E sabe qual é a conclusão? Cristo está vivo. Que conclusão? Que conclusão estarrecedora. Depois de considerar aspectos existenciais como Maria Madalena, Paulo, Pedro, a manifestação de Cristo ressurreta grupos, o que nós vamos voltar a falar no futuro, ele trata desta realidade histórica de repercussões maravilhosas. E ele fala que isto precisa ser a fundamentação das nossas vidas, a despeito da crítica que tenta atribuir aos textos bíblicos uma infantilidade sem precedentes. Eu estava assistindo um programa no canal History, o H2, sobre crimes do passado. E foi fascinante assistir um episódio sobre Jack o Estripador. Vocês já ouviram falar de Jack o Estripador? Século XIX, Londres, várias mulheres achadas mortas. Isso é fato. Mas, de acordo com os relatos, de acordo com os boletins de ocorrência da época, um homem foi encontrado um dia sobre uma das mulheres por policiais. Só que a roupa desse homem estava toda ensanguentada, o que, de uma certa forma, apontava para ele como sendo criminoso. Mas esse homem trabalhava num frigorífico. Então, por força das circunstâncias, ele foi absolvido. Ele foi liberado. Mas o ponto do programa era o seguinte: eles estudaram o endereço desse homem, as rotas que esse homem fazia para o trabalho, as alternativas de rotas, todos os locais onde os assassinatos aconteceram, e o fato dele estar sobre um dos corpos das mulheres mortas, no momento do flagrante, ou de um dos flagrantes, eles pegaram todas essas evidências e levaram para um homem que hoje é conselheiro da rainha Elizabeth II no Reino Unido. Esse homem é um juiz e ele atua como conselheiro da rainha. Sabe qual foi a conclusão deste homem? Se hoje eu estivesse presidindo a corte como juiz daquele caso, eu, por força das evidências, condenaria aquele homem hoje que um dia foi absolvido do crime. Tudo hoje aponta para ele como sendo o autor do crime. Mas na época, por várias razões, isso não foi analisado, mas hoje esta seria a conclusão. Nesse sentido, Frank Morrison argumenta: a estrutura da descrição de Marcos acerca dos eventos é de fato mais ampla, ela é lida como um transcrito da vida real, suas falhas como lenda são ao mesmo tempo a prova de sua veracidade, o terror das mulheres, a falha em fazer algo mais do que uma mera inspeção no túmulo, a fuga precipitada e o silêncio mantido, todos estes são ingredientes estranhos numa história passada 30 anos depois, ou certamente em qualquer tempo depois do evento. Considerado como fato, eles são como uma brisa da verdade soprando sobre o cenário daquela manhã histórica. Senhoras e senhores, esse é o incrédulo. E ele está dizendo: aquilo que os críticos estão dizendo é a fraqueza do texto. Eu, analisando o texto como um homem da lei, analisando o texto como uma mente investigadora, eu chego à conclusão de que as fraquezas atribuídas ao texto são as evidências de que ele é a verdade. E daí a conclusão veio a rocha. Alguém tirou Cristo de dentre o túmulo. Todos aqui que conhecem a lei, são advogados ou trabalham com isso, sabem de uma coisa que eu vou afirmar agora. E se tiver alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a mão confirmando isso. E o ponto é este: se você está num júri, o caso está sendo analisado, julgado, e você tem 4 testemunhas. Se estas testemunhas concordarem
em todos os itens. Por exemplo, horário, dia, rota, ações, reações, cores. Se eles concordarem perfeitamente em seus relatos, o que o júri e um juiz teria que fazer com essas testemunhas? Dispensá-las? Sim ou não? De acordo com o que eu conheço, e aqui se tem alguém que quer argumentar contrariamente, por favor o faça, mas de acordo com o meu conhecimento limitado, se as testemunhas concordarem em gênero, número e grau nos relatos delas, essas testemunhas serão tidas como tendo orquestrado o testemunho. E daí o porquê? Elas não são fidedignas, elas não podem ser consideradas como fato. Alguém aqui discorda disso? Em primeiro lugar, temos advogados aqui presentes? Levante uma das mãos. Ok? Alguns. Os senhores discordariam disso? Ok. Ponto está estabelecido. O que eu quero, e a propósito, eu não tinha conversado com eles sobre isso, tá certo? O que eu estou dizendo é que quando nós olhamos para os evangelhos, nós não temos, como os críticos dizem, versões contraditórias. Nós temos versões que não são o quê? Cozidas, como dizem os britânicos, preparadas para tentarem argumentar o ponto. Elas são testemunhas legítimas, são 4 câmeras demonstrando aspectos diferentes de um mesmo evento. E por isso elas são testemunhas acerca das quais nós podemos confiar. Se o testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João fosse um testemunho perfeito acerca dos mesmos eventos, dos mesmos locais, das mesmas horas, a conclusão de um juiz sensato e de um júri sensato seria: eles não são confiáveis como testemunhas. No entanto, os críticos dizem que eles não continuam não sendo, mas Morrison diz, eles são, e outros estão dizendo a mesma coisa, de todas as testemunhas, as mais confiáveis. Fascinante quando ele termina o livro dizendo assim: talvez existam, e como o autor pensa, está se referindo a ele mesmo, de fato exista uma enraizada e profunda base histórica para aquela disputadíssima sentença no credo apostólico: ele ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Não, este, eu vou repetir, é um homem incrédulo, não crê em Deus, na missão de provar que a Bíblia e todo o relato da ressurreição não passam de mentiras. Sabe qual é a conclusão desse homem? Quem moveu a rocha? Alguém fez isso. E a conclusão dele: Cristo está vivo. Extraordinário. Concluindo, alguns anos atrás, um artigo foi escrito dizendo que no século XX e no século XXI, as pessoas frequentariam igrejas sem convicção. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que você está aqui essa noite? Porque o seu amigo te convidou? Porque você foi criado na igreja? Porque você conhece o Evangelho há décadas e não tem outra alternativa no domingo? A nossa fé tem que ser uma fé embasada na história. Se alguém te perguntar essa noite nas ruas, qual é a razão de você ir à igreja no domingo, qual será a sua resposta? Meus pais estão lá, meus primos estão lá, eu tenho amigos lá. Ou você dará uma resposta embasada na história: Cristo está vivo, eu creio nele, eu fui adorá-lo. Vem comigo. E se você quer uma prova de que ele está vivo, vamos conversar com ele juntamente. Eu espero que esta seja a razão do nosso encontro. Nós precisamos argumentar por que nós estamos aqui. E eu quero dizer em primeiro lugar, e aqui nós caminhamos para a conclusão, que nós temos que ter uma base histórica para a nossa convicção. Caso contrário, nós estaremos com os pés plantados no meio do ar, sem qualquer fundamentação. Dentro da minha conclusão, então, o primeiro ponto é este. A convicção apostólica estava embasada no fato da ressurreição física de Jesus Cristo de dentre os mortos. Somente a ressurreição pode explicar e justificar a transformação
de um pequeno grupo de traidores nos maiores pregadores da história e de um pequeno grupo religioso considerado como seita numa das maiores movimentações da história. Somente a ressurreição. Em segundo lugar, negar a ressurreição de Jesus Cristo é tornar a mensagem cristã algo totalmente deprimente, porque não oferece alternativa para o pecado, nem permite que do mesmo eu desfrute. Se Cristo não ressuscitou, eu estou aqui perdendo tempo. Vamos voltar para o mundo, vamos aproveitar o mundo no pecado, porque não tem alternativa. Crer numa religião, crer num Cristo morto e sepultado há 2000 anos atrás é perda de tempo, não é alternativa para o pecado, e eu nem assim posso desfrutar do pecado. Eu não tenho problema resolvido e não posso desfrutar dele. É uma vida miserável. Voltemos para o mundo, voltemos para as trevas, voltemos para o pecado, se é que Cristo de fato não existe. É reduzir a igreja a um grupo sem conotação sociológica, ou de conotação meramente sociológica, totalmente destituído de poder, de recursos, a um aglomerado de irrelevantes. Senhoras e senhores, quem quer fazer parte, se Cristo está morto, diga para mim em nome de tudo que é mais sagrado, se Cristo está morto, não ressuscitou de dentre os mortos, isso tudo não passa de fábula religiosa, deixe-me fazer uma pergunta. E a pergunta é esta: quem quer fazer parte de uma instituição falida como a igreja? Nós não temos poder sobrenatural, não temos poder político, não temos voz política, não temos dinheiro, não temos nada. Esta aqui em particular não tem rádio nem televisão para tentar fazer alguma diferença. Se Cristo não ressuscitou, nós fazemos parte de um aglomerado totalmente irrelevante. Nós não temos poder para nada. Nós somos um bando de falidos. A propósito, vou fazer uma referência aqui que eu fiz de manhã. Domingo passado nós votamos um orçamento de R$51.300. Esse mês nós terminaremos o mês com R$31.000 de arrecadação. Sabe o que isso significa? Que do ponto de vista humano, lógico, nós estamos o quê? Quebrados. Nós estamos falidos. Do ponto de vista humano. Não do ponto de vista espiritual. Porque eu acredito que Deus fará algo extraordinário. Eu creio nisso. O porquê que Ele permitiu que nós passássemos por esse momento? Vá para casa e converse com Ele, porque eu tenho feito a mesma coisa desde terça-feira, quando eu recebi essa notícia. Procure comigo em oração tentar entender isso, mas mais do que isso, procure em oração uma resposta, porque Ele está vivo. Ele vive e reina, e Ele é soberano sobre as nossas finanças. Hoje, esta é a realidade. Amanhã, ela poderá ser totalmente diferente. Ah, bobagem, Flávio, isto é utopia. Utopia coisa nenhuma. No mês passado nós estávamos glorificando a Deus quando nós não esperávamos grande coisa e a coisa foi muito maior do que nós imaginávamos. Onde está a sua coerência então? Você vai dizer glória a Deus quando tudo vai bem e não dar glória a Deus quando tudo vai mal? Não, não, não. Nós diremos glórias a Deus em todas as circunstâncias. Com dinheiro, sem dinheiro, nós diremos como Abacuque, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja fruto na videira, eu glorificarei o Deus da minha redenção. O que eu vou fazer? Ficar lamentando? Não, não, não. Eu vou para a minha torre de vigia e eu vou esperar a manifestação do Deus vivo de Israel. E é isso que nós precisamos hoje fazer igualmente. Eu glorifico a Deus pela crise. Me custou uma semana de grandes dores. Mas, Rei, a palavra de Deus diz: se sintam alegres ao passarem por tribulações. De fato, a ressurreição de Jesus Cristo é um ato da Trindade Divina. A morte de Jesus Cristo é uma ação soberana de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus e nós já estamos caminhando para o fim. Vou voltar a repetir. A morte de Cristo é um ato da Trindade Santa. Pai, Filho e Santo Espírito envolvidos nesse sacrifício. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, Deus Filho, que pelo Espírito Eterno, Deus Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, Pai, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, a morte de Cristo
é um ato da Trindade Santa. Igualmente, a ressurreição de Cristo é um ato da Trindade Santa. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11, a palavra de Deus diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos, o Espírito de Deus Pai, através de Deus Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Deus Filho, e se o Espírito dele habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A ressurreição de Cristo é igualmente um ato da Trindade Santa, Pai, Filho e Santo Espírito. E agora, irmãos, a conclusão final. Mas como vemos o poder do Espírito Santo sendo exercido em trazer Cristo de dentre os mortos, preste atenção nesse ponto final. Acabamos de ler que o Espírito do Pai trouxe o Filho de dentre os mortos. E a conclusão é esta: esse Espírito habita em nós. Preste atenção no poder de fogo que nós temos à nossa disposição. Se o Espírito de Deus, que trouxe Cristo dentre os mortos, habita em nós, nós temos um poder de fogo indescritível. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 9 e o verso 10. E com esses versos nós terminamos. Eu quero que você saia daqui lembrando disso. A despeito de tudo que eu falei acerca do lado histórico, lembre-se disso. Que a Bíblia é verdadeira, você pode confiar nela. Ela diz que Cristo ressuscitou de dentre os mortos. E o Espírito de Deus Pai, que trouxe Deus Filho de dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Saia daqui sabendo disso. Encare a sua semana sabendo que o Espírito que trouxe Cristo de dentre os mortos está em você. Isso é poder do começo ao fim. É um poder indescritível. Romanos capítulo 10, verso 9 ao verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse Espírito habita em nós, e se nessa noite você crê em Jesus Cristo, este poder está à sua disposição. Creia nele, e a salvação será não somente para hoje, mas para todo sempre.